Bom dia, pessoal, bom dia. Vamos ver. Bom dia, Psicanálise 37, fixar comentário. Bom dia aqui para Instagram, aqui para YouTube. Muito bom. Então, um bom dia aí para vocês. Vamos lá então. O meu comentário hoje aqui é em cima. É a ideia de narcisismo e de masoquismo. Em cima de um livro muito importante, assim, cara, chamado André Green, acho que a maioria, quem estuda psicanálise, conhece, né? Um cara, assim, bem interessante, né? Eu gosto da postura que meio que começa ali uma grande mudança na trajetória dele, porque ele frequentava ali os seminários do Lacan, e ele tem muita profundidade na teoria na clínica lacaniana. Bom dia. Porém, ele, em determinado momento, ele se questiona sobre o lugar dos afetos na psicanálise lacaniana. E quando ele se depara ali, né, com a ideia, com o conceito de inconsciente estruturado como uma linguagem, e a explicação por essa via, ele se questiona cadê o lugar dos afetos na teoria lacaniana. Ele meio que rompe ali com o que ele seguia, muito por essa via. Ele é um cara também que se aproxima de Winnicott, não só aproxima da teoria, da prática, mas também de relação com Winnicott. E tem leituras bem interessantes, e da mesma forma, assim, né? Eu estou lá fazendo um curso, trabalhando com Winnicott, Teoria Clínica do Brincar, e a última aula é falando sobre o André Green. Inclusive está aqui, ó, esse livro, Brincar e Reflexão na obra de Winnicott. Porque ele, apesar de considerar o Winnicott o grande autor, o autor mais criativo, mais original, melhor dizendo, depois de Freud, na psicanálise, ele tem uma posição crítica, assim, ó, o Winnicott falou aqui tal coisa, porém, né, com relação principalmente ao brincar, que é original, né, uma crítica à proposta do Winnicott. Então ele é um cara interessante, ele é um cara que ele tem uma posição que eu gosto bastante, que ele segue determinados autores, mas não significa que não tenha críticas a esses autores. E aí nesse livro, que é o Narcisismo de Vida, Narcisismo de Morte, ele é um compilado assim, de diversos artigos, e um dos artigos, chamado Narcisismo Moral, de 1969, ele traz assim, uma leitura bacana, que acho que tem consequências já clínica, consequências teóricas, inclusive não só para pensar clínica, mas também para pensar questões da realidade, né? E nesse texto de 69, ele abre, fazendo ele tem um posicionamento muito bacana. Primeiro que ele coloca assim: existem muitos trabalhos teóricos sobre a questão narcisista, porém faltam estudos clínicos sobre a questão narcisista. Essa é uma posição que eu gosto bastante, de às vezes ficar muito numa erudição, uma coisa teórica, muito abstrata. E o André Green é o cara que fala que é necessário pensar nos casos clínicos ali, o que você está enxergando ali em termos da prática clínica. Porque a psicanálise é uma prática, né? Ela não é só uma teoria parada, não. É uma prática, e que ela é afetada na prática, e cada paciente novo, o próprio Freud coloca isso, é uma nova psicanálise, e coisas se modificam. Então uma postura rígida como psicanalista é uma coisa bem contraditória. Por isso que eu gosto tanto de autores, como eu falei semana passada, do Adam Phillips, que tem uma flexibilidade muito grande dentro da psicanálise. Obviamente respeita ali os conceitos fundamentais, né, alguns conceitos fundamentais, mas a partir dali ele vai fazer a sua articulação diferente, uma articulação à própria maneira. Bom, então aqui ele começa falando isso, e dessa questão de ficar muito nesse nível da teoria. E na sequência ele traz uma articulação entre Édipo e Ajax, dois heróis aí gregos, e que ele vai colocar que um se configura pela via da culpa, que é o Édipo, e o Ajax é pela via da vergonha. Então ele vai trazer essa articulação, e é bem legal isso, porque você encontra outros autores também fazendo uma leitura de que as problemáticas ali na época de Freud, ou um pouquinho além, né,
teriam muito mais por essa via da culpa, que teria a ver muito com a ideia do Édipo, né, a posição do Édipo, o Édipo que depois comete o crime e que se casa e que tem filhos, e lá na frente, quando ele vai se vingar do assassinato do rei de Tebas, ele se depara com o fato de que ele foi o assassino e automaticamente ele se casou com a mãe, e ele fica então se sentindo culpado, então ele topa, né, o castigo e ser punido, e fura os olhos e vai para o deserto, vai andar no deserto pela eternidade, sendo sustentado ali na mão por Antígona, sua filha, diferentemente do Ajax, que já tem uma outra posição, né, que ele é tomado ali por uma loucura em determinado momento e faz lá algo impossível, uma Atê, a deusa aí da impulsividade, da fatalidade, e ele comete algo que é de ordem da loucura, e quando ele se recupera, né, dessa loucura e do que ele faz, o que o André Green coloca é que ele é tomado pela vergonha, e é uma vergonha num nível tão grande que diz assim, ó: nenhum vínculo resiste a esta tentação do nada. Pais, esposa, filhos, que sua morte reduz praticamente à escravidão, não são suficientes para retê-lo. Então, anseia pelos infernos, clamando com seus votos à noite da morte: trevas, meu sol. Então ele se mata, e aí vai para uma outra via, que ele coloca a via da vergonha, uma vergonha num nível tão alto que leva a esse suicídio. Ele diz assim: nota-se que opusemos duas problemáticas, que respondem a dois tipos de escolhas de objeto e de investimento de objeto. Com Édipo, o investimento objetal do objeto gerador pela transgressão, e aí vem a culpa mediante a transgressão. Com Ajax, o investimento narcisista do objeto gerador pela decepção, da vergonha. E ele vai construir, a partir da ideia do Ajax, a noção de narcisismo moral. E diz assim: não parece que essa forma do Ajax, né, o que leva, o que ele faz na sequência da sua loucura, da sua T, não teria alguma relação com o masoquismo, essa autopunição? Ele fala: tem essa proximidade, então eu vou fazer um comparativo entre masoquismo e narcisismo, porque o livro chama narcisismo de vida, narcisismo de morte, tem a ver aí com narcisismo nas esferas pulsão de vida, pulsão de morte, e ele está construindo um raciocínio. E para chegar nessa ideia, né, que ele está trabalhando aqui do narcisismo, ele vai dizer: olha, como isso aqui se assemelha, pensando em Ajax, com um modelo de masoquismo. E diz assim, ó, ele vai trazer algumas coisas, ele faz então uma relação, obviamente, com o texto do Freud, o problema econômico do masoquismo, né, muito legal, aí um texto que eu recomendo fortemente os estudos, a leitura. Eu já fiz uma semana, foram 2 semanas, sadismo e masoquismo, e aí eu trabalhei esse texto, então tem aí nos vídeos antigos do YouTube. E ele diz assim, que é importante você estudar as subvariedades da estrutura narcisista, e há uma definição que ele traz aqui sobre o corpo, pensando pela via narcisista. Ele fala assim, ó: o corpo como objeto do olhar do outro. E é muito louco pensar nisso, né? Porque o senso comum, não só o senso comum, né? Pessoas também, via estudos, enfim, traz aquela ideia do corpo como um corpo que não tem que tentar obedecer aos padrões colocados por outros, né? Pelo que o outro espera. E pensando aqui por essa via, a impossibilidade de você ter esse corpo sendo uma coisa que independa do olhar do outro, sendo que nessa perspectiva, e aqui forte influência lacaniana, hegeliana, né, de tomar o corpo como objeto do olhar do outro. Então seria meio que difícil, né, ou até impossível pensar nessa proposta aí desse corpo que independe do olhar do outro, do que o outro espera. Não, obviamente, que você tem que cair numa total alienação a isso, mas achar que é possível romper com isso também entra para um nível meio fantasioso, dentro da perspectiva psicanalítica, nessa vertente lacaniana que eu estou trazendo aqui do André Green. Lembrando que o André Green é um cara que não se limita à perspectiva lacaniana. Então ele diz assim, além disso eu tenho um narcisismo intelectual, que ele vai falar daqui a pouco também, mas não vai dar tempo de falar aqui, em que ele fala das pessoas que se fecham dentro de uma onipotência de pensamento, né? Então se fecha ali com suas ideias e evita muitas vezes, ou evita, né, o combate, o embate, o diálogo como forma de preservar o seu pensamento onipotente.
quase onipotente, porque não chega a ser onipotente porque não cai no nível de um delírio. E aí você tem o narcisismo moral, que é o que ele quer comentar nessa parte. No narcisismo moral, ele vai dizer assim... então fala assim, o que eu quero falar aqui é sobre narcisismo moral. E ele coloca fantasias masoquistas e fantasias narcisistas. E diz, onde houver um tapa a receber, o masoquista oferece a face. E ele coloca, mas este não é o caso do narcisista moral. Parafraseando Freud, diremos, onde houver necessidade de renunciar a alguma satisfação, o narcisista moral se oferece. Então, quando ele fala de narcisista moral, ele está dizendo dessa pessoa que abre mão de qualquer tipo de satisfação, passando aí para um ascetismo e até ultrapassando esse ascetismo, aquela pureza de não desejar, nem desejar em termos de pensamento, nem de corpo, nem de nada, né? Nenhum tipo de desejo aparecendo ali. Aí ele coloca, no masoquismo, pensando em termos de fantasia, trata-se de ser batido, humilhado, maculado, reduzido à passividade, mas uma passividade que exige a presença do outro. Então, se exige a presença do outro, veja aí que sai da esfera narcísica e tem já na conta do outro. Lembrando do comecinho da live, masoquismo tem muito a ver com a questão da culpa, né? A culpa está ali muito marcada, como Freud começa apresentando lá no Luto e Melancolia. E quando a gente fala da culpa, tem a ver com uma culpa de uma transgressão que já faz referência a Édipo, lá na frente. Então, se a gente pensar alterotismo, narcisismo, amor de objeto, o amor de objeto seria uma terceira fase ali, pós-Édipo. Então já tem a dimensão edípica triangular e a noção da culpa. Porém, está falando aqui de narcisismo moral. Narcisismo, etapa 2. Antes do Édipo, não chegou exatamente no Édipo, o outro não figura como figura ali no Édipo, porque o outro aqui, no narcisismo, nem dá para ser considerado como outro exatamente, né? O outro como uma forma de um controle onipotente, o outro como extensão. Mas voltando, então, no masoquismo, trata-se da presença de um outro. Lacan diz que esta exigência de participação de outrem para o masoquista suscita a angústia do outro. Aí foi a citação que eu fiz ontem, coloquei lá na postagem, que é bem legal, né? A angústia que é suscitada do outro no masoquismo, olha que legal esse raciocínio, até o ponto onde o sádico não pode mais sustentar seu desejo, com o perigo de destruir o objeto de seu gozo. É até uma coisa que eu falei na época das lives lá do narcisismo e masoquismo, que eu coloquei quem controla quem no fim das contas. E por mais que a gente tenha a ideia de que o sádico controla a cena, você tem o masoquista levando a autoflagelação, né, os castigos sofridos por ele, até um limite tão grande, né, que chega um ponto em que o sádico começa a ficar com medo, preocupado, angustiado de usar tanto castigo, violência, sei lá, sobre o outro, que ele pode ser destruído. Então assim, o maior prazer do sádico está em abusar desse outro, que é o masoquista, porém, se ele passar do ponto, ele vai destruir seu objeto. Então, nessa hora, o masoquista controla a cena. Então, coisas interessantes pensar. Porém, do narcisista, nada disso. Trata-se de um ser puro e, portanto, estar sozinho. Não quer saber do outro. Renuncia ao outro. Aí coloca... ele quer renunciar ao mundo, ao outro, aos seus prazeres, assim como aos seus desprazeres, pois sabemos que do desprazer também pode tirar prazer. Então, olha que interessante aqui. Ele fala, isso é possível chegar, inclusive, ele até traz aqui o ascetismo que a Ana Freud comenta sobre tipos de defesa. Ele fala, mas é uma coisa que ultrapassa esse ascetismo, né? E diz assim, existe então nesse quadro de narcisismo moral a questão de uma vergonha de ser apenas o que é, ou de pretender ser mais do que é. Portanto, é necessário ter uma renúncia. Você não pode querer muito. Então, eu não vou querer muito, eu tento reduzir ao máximo, abrir mão de todas as coisas, ter menos coisas possíveis, como se fosse ali um minimalismo existencial, né, para não ter esse exagero do querer, que lembrando, o Ajax lá foi tomado ali por um exagero, pela T, e causou lá a destruição que depois levou ele ao suicídio. Então diz assim, para a gente poder caminhar para o final aqui, o narcisista procurará como solução do conflito empobrecer cada vez mais suas relações objetais.
tentando, né, fazer uma desalienação com o outro, e conduzi-lo assim ao seu triunfo liberador. Essa tentativa é constantemente posta em xeque pelas pulsões que exigem que a satisfação passe para o objeto que não é o sujeito. Então o que está dizendo aí? Que enquanto no masoquismo a coisa já passa pela via do outro, que tem o outro ali, por exemplo, o masoquista levando o sádico a um ponto de angústia, de se preocupar em destruir o objeto, o narcisista moral, ele, como pensando em autoerotismo, narcisismo, amor de objeto, como ele está um tempo anterior ao amor de objeto, o outro, em tese, não precisa existir, né? Eu se me basto, seria a história. Ele fala, então tem uma renúncia, uma série de renúncias que levam ao empobrecimento das relações objetais, do investimento da libido nos objetos. Mas ele fala, porém, entra um ponto ali de contradição nesse sujeito, porque a pulsão exige se ligar ao objeto, para que ela possa descarregar. Então, assim, a única solução, já que essa pulsão exige ligar-se ao objeto, é tomar a si mesmo como objeto. Então diz, a única solução será o investimento objetal narcisista, sobre o qual sabemos que, quando o objeto está ausente, perde ou não, ou então decepciona. Consequência é a depressão. E aí, para finalizar, que eu tenho que atender daqui a pouquinho, e diz, mas qual a satisfação encontrada pelo narcisista moral no seu empobrecimento? E diz, o sentimento de ser melhor pela renúncia, fundamento do orgulho humano. Isto sem esquecer a relação entre esta forma clínica narcisista e o narcisismo primário da infância na sua ligação com o autoerotismo. Então é isso aí, essa é a minha sugestão de leitura, de estudo, Narcisismo de Vida, Narcisismo de Morte, André Green, um dos livros mais complexos que me deparei aí na trajetória estudando psicanálise. André Green é um autor que sempre acho difícil de ler, porque ele traz muitas referências, ele é muito crítico, mas vale muito a pena para o aprofundamento de estudos e pensar em consequências clínicas, André Green. E ele é um dos autores que eu comento no curso que começa sábado. Sábado, é isso aí, diagnóstico psicanalítico, baseado nesse livro da Nancy McWilliams. Começa sábado, 12 semanas de estudos, aulas com 1h30 de duração, gravadas e com vídeos semanais, respondendo as perguntas da turma lá no grupo exclusivo do Telegram. Então, quem tiver interesse é só entrar no meu perfil, que você acha aí um WhatsApp, que você manda uma mensagem, aparece todos os cursos disponíveis, inclusive esse que é o diagnóstico psicanalítico. Então, bom dia para vocês. Amanhã temos outro Bom Dia Psicanálise. E, sugestão, André Green, Narcisismo de Vida, Narcisismo de Morte. E também esse aqui, o Brincar e Reflexão na Obra de Winnicott. Também um livro muito bom, nada fácil, porque o André Green é muito complexo, isso é muito legal. Tchau para vocês, bom dia aqui e até a nossa